Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Missão Mãe. Se você é mãe e também acha que a maior missão da sua maternidade é ganhar o coração dos seus filhos para Deus, esse podcast é para você. A mãe cheia do Espírito Santo é o tema de hoje do Missão Mãe, que está começando numa nova temporada, como vocês podem ver, numa nova casa, glória a Deus por isso. Muita gente me perguntou, Tef, cadê? Por que não gravou mais? A ideia do nosso podcast é que a gente tenha temporadas, então a gente grava 6 meses, e aí depois a gente dá uma parada, uma descansada, para vocês não enjoarem da gente, e depois de férias, depois a gente orar, ler a Bíblia, se revestir, né? Espiritualmente, a gente volta morrendo de saudade, sabendo que vocês também estão morrendo de saudade. Eu posso dizer para vocês, sem sombra de dúvida, que essa temporada é uma temporada necessária. Não só para mães, mas para toda mulher cristã. Tenho certeza que esse podcast irá edificar a minha vida e a sua vida. E também a vida daquela pessoa que você lembrar aí, seja aí um evangelista, pregue a palavra de Deus através desse podcast. Envia aí esse direct no Instagram ou o YouTube, né? Porque eu tenho certeza que vai impactar vidas. E esse estúdio lindo que estamos gravando aqui, essa coisa linda de Deus, é o @Loki Podcast Studio. Loki Podcast Studio. Ele fica pertinho do Templo Central, num primeiro andar, bem discreto, bem organizado, tudo chique, tem várias possibilidades de estúdio e Deus nos deu esse presente aqui. Estaremos nessa temporada inteira gravando aqui, não só em loco, mas a gente também vai para a externa, tá? Deus faz assim, né? Deus prometeu, vocês viram Deus fazendo promessas ao Missão Mãe aqui e Deus está cumprindo. Então, toda essa temporada estaremos aqui no @Loki Podcast e eu já quero começar falando sobre o tema de hoje, a mãe cheia do Espírito Santo. A gente encontra aí o texto bíblico, né, que foi a base para esse tema lá em Lucas capítulo 1, versículo 41. Texto aí onde Maria visita Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Oh, glória a Deus, que possamos ser cheias do Espírito Santo de Deus. Querida mãe, que eu e você possamos nos inspirarmos nesta temporada, neste programa e sermos cheias do Espírito Santo de Deus. Porque se nós formos dentro da nossa casa, por onde andarmos, mulheres, mães, esposas, cheias do Espírito Santo, teremos filhos cheios do Espírito Santo. Mas se agirmos pela carne e não pelo Espírito, nós estaremos aí sendo guiadas pelo inimigo, pela carne. Estaremos também ensinando aos nossos filhos que em momentos de dificuldades, nós agimos pela carne. Está repreendido, que possamos hoje sair daqui mais inspiradas a ler mais as Escrituras, estarmos mais preparadas para combatermos as batalhas espirituais que não são poucas na maternidade. E quem está com a gente aqui hoje, para a glória de Deus, a irmã Sâmia, dirigente do Círculo de Oração em Casa Amarela, essa mulher de Deus que tanto me ajudou na minha caminhada. Paz do Senhor, irmã Sâmia, seja muito bem-vinda à Missão Mãe. Amém, irmã Stephanie. E também a irmã Fabi, dirigente do Círculo de Oração em Praça do Diário. Irmã Fabi, paz do Senhor, seja muito bem-vinda ao Missão Mãe. Muito grande. A irmã Sâmia, eu tenho um histórico, né, com a irmã Sâmia. Ela, em um momento de muita dificuldade na minha vida espiritual, eu estava muito perdida, estava orando a Deus e pedindo muito a Deus, me ajuda, porque eu estou numa batalha espiritual e eu preciso de ajuda. E Deus usou a irmã Sâmia para me ajudar, né? A irmã Sâmia foi na minha casa, a senhora lembra, irmã Sâmia? Lembro, sim. A senhora foi na minha casa Sim. e disse que queria fazer uma oração por mim. Sentou, tomou um café, conversou, contou experiências da vida dela. Depois ela falou que teve um sonho comigo e disse, olha, Stephanie, eu estou orando por você. E aquela visita foi muito importante para mim, porque ali Amém. a senhora expôs algumas fragilidades, algumas experiências que a senhora passou, né?
E ali eu disse, meu Deus, que possamos ser como irmã Sâmia, assim. Oh, Senhor. Né? A gente pega a nossa experiência, né, e dizer, olha, isso aqui agora é um testemunho. Né? A senhora ali não teve vergonha de contar nada, né? Chegou assim, eu sou feito você, estou lutando para chegar no céu. Vamos? Sim. Estou para te ajudar. E a irmã Fabi foi irmã que me pediram muito para a senhora estar aqui. As jovens do Tempo Central, muitas fazem parte da comissão, né? Meu Deus. Lá em Praça do Diário. Olha, leve minha dirigente. Minha dirigente é uma bênção. Responsabilidade grande. Só que aí a gente tá gravando na terça à noite para conseguir realmente amanhã na quarta postar, né? Sim. Porque Sim. amanhã é dia do Círculo de Oração. Glória E em a Casa Deus. Amarela e em Praça do Diário. Foi aberta Glória. essa sessão maravilhosa para a gente estar aqui hoje. Né? Amém. Que bênção de Deus. Fiquem muito à vontade, tá? E eu já quero também, para vocês não ficarem aí só na água, eu quero apresentar a vocês a parceria da gente de hoje. Bru tá aqui com a gente, nossa parceira Storymaker de sempre. Esse aqui é a bebida da irmã Fabi. E olha só, a nossa parceria, a gente tá começando a segunda temporada, gente, do jeito que a gente começou a primeira. Um dos nossos primeiros patrocinadores foi a Milk Moo. A Milk Moo, eu sou suspeita a falar, para mim é o melhor milkshake. Pelo menos que eu já provei, o melhor milkshake. Essa aqui é a bebida da irmã Fabi, vou dar para a senhora. Irmã Fabi, tá aqui seu nome, viu? Sim. Irmã Fabi, tem canudo, a senhora pode ir abrindo aí. Eu quero que vocês tomem junto comigo Milk Moo. A irmã Sâmia, olha aqui, ó, as meninas lá da Milk Moo do Plaza, tá, gente? @Milk Moo do Plaza. Elas prepararam tudo. Tá focando, Bruninha? Elas prepararam tudo assim, com tanto carinho, sabe? Até o nome, o sorrisinho. Elas são, assim, umas fofas, as meninas lá da unidade do bênção, Plaza. é bênção. E quem está nos abençoando hoje é a Milk Moo da unidade do Plaza. Então, se você passar lá e quiser provar milkshake, Milk Moo, você não vai se arrepender. Esse aqui é o meu. Hoje eu pedi o sabor de morango. E claro que a gente não vai tomar sozinho, né? Tem aqui também o do irmão Everton. O irmão Everton está hoje aí na nossa técnica. Vou dar para o irmão Everton. O presbítero Rafa também está na nossa equipe hoje. O senhor pega, presbítero, para poder Bruninha filmar. É porque eu estou pensando no Instagram. Presbítero Rafa, cuidado para não quebrar a câmera aí. Bru, nossa Storymaker querida. Bruninha. Ó, Bru. Cada um escolheu o seu sabor, viu? E também o irmão Jonas, esposo da irmã Sâmia, que está aqui com a gente hoje. Pronto, vai tomando aí. Aqui, irmão Jonas. Bruninha vai filmar todo mundo tomando milkshake da Milk Moo. Maravilhoso. É muito bom, gente. Eu sou suspeita a falar. Aí também tem colher. Quem quiser colher e guardanapo tem aqui, tá? Deixa eu ver como é que eu faço pra... Deixa eu colocar meu nome aqui, ó. Pra frente, aqui. Pra frente aí, irmã Sâmia. Estou provando aqui um sabor que eu escolhi, americana. Que sabor Tem maravilhoso. o que, irmã Fabi, dentro? Amendoim, morango. O meu Deixa foi eu abrir assim, aqui. morango. Tô fazendo uma bagunça aqui, ó. É? Aí vai dar certo. Quem quiser também tomar com colher, porque o milkshake, né, veio aí, passou uma distância de umas meia hora fora, mas quando a gente pega lá, ele é bem consistente, sabe, gente? Muito Inclusive consistente. ainda tá geladinho. E aí eu vou deixar também isso com vocês aqui, ó, pra mesa ficar bem organizada. O senhor pega pra presbítero, Rafa, por favor. Eita, caiu lá. Pronto. E aí, como é que tá a bebida? Tá boa? Muito bom. Maravilhoso. Delícia. Morango. O meu é de morango, base de morango. Tá uma delícia. E o bom é que não é enjooso, sabe? Eu tava querendo começar esse podcast louvando um hino. Fala sobre o Espírito Santo. Vocês conhecem aquele hino? Espírito Santo. Sim. Conhece? Conhecemos Cassiane, né? Será Amigo Espírito Santo. Amigo Espírito Santo. Será que a gente pode cantar um pedacinho juntas? Sim. Eu e a senhora somos Eu não contraltos, sou né? cantora, Eu também não sou a senhora, acho que eu mas eu sou. gosto de adorar. Eu também. A irmã Bruninha que tá aqui no Storymaker, ela é cantora. Glória. Qualquer coisa, Bruna, tu vai regulando a gente. Isso mais baixo, mais alto. Mas a ideia aqui é a gente cantar um pouquinho antes das perguntas. O que é que vocês Glória a acham? Deus. Acho Sim. muito bom. Ele é digno, né? Ele é Ele digno. merece. Espírito Santo, meu consolador. Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim
importas comigo. Ele se importa conosco, viu, mães? E mesmo assim, moras em mim, Espírito Santo, tu és santo, tu és santo. Que outra palavra? Que outra palavra se faz necessária para te descrever? Aleluia! Aleluia. Tu és santo, tu és santo. Procuro palavras, aleluia. Aleluia! Procuro palavras para te descrever, Espírito Santo. Amigo, amigo, abrigo, renovo, consolo, Espírito Santo de Deus, que fala comigo, que ora por mim, com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Em todos os momentos, vem me convencer que sou dependente de Deus. Oh, Aleluia. glória. Aleluia. É tão difícil, né, na caminhada, no dia a dia, nas batalhas espirituais, naquele dia escuro, difícil, a gente passar. Mas quando a gente lembra que a gente tem o Espírito Santo conosco, dentro de nós, Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus. Glória ao Aleluia. Espírito Santo. e quando a gente dobra os nossos joelhos, quando a gente louva um hino como esse, quando a gente abre a nossa harpa, aí a gente vê que nada dessa vida importa. O que E entender. importa, entender. E entender, irmã Stefana, que Ele intercede por nós. Glória a Deus. E os gemidos inexprimíveis é coisa do céu mesmo. Aleluia. E Ele nos entende quando muitas vezes ninguém nos compreende. Ele nos entende. Ele nos faz sentir que Ele está entendendo a nossa dor, que Ele está entendendo o processo e que a gente não está só, Ele está no processo com a gente. No jogral que teve do aniversário de celebração, dizia que a companhia dele é quando a gente sobe montanhas íngremes, mas também quando a gente desce vales escuros, mas também nos desertos de solidão. Ou seja qual for a situação, Ele está com a gente. Glória a Glória a Deus. Quem é a irmã Sâmia? Quem é a irmã Fabi? A gente vê vocês dando lugar, dirigente do círculo de oração, aquela mãe, né? Que dirigente do círculo de oração é mãe de oração. Sim. Irmã Fabi, se a senhora puder tirar um pouquinho o cabelo desse microfone pequenininho aqui, ó, o outro. Isso, para captar bem o áudio da senhora no Instagram. Aí a gente vê vocês, parece que a gente, né, como componente de comissão, a gente vê vocês assim como gigantes. Elas não tem problema nenhum, não. Passa por nada, não, porque elas são tão crentes que não tem nada que abale. Mas a gente sabe que a quem muito é dado, muito é cobrado, né? Existe uma experiência grande para essa mulher que é dirigente do círculo de oração. Quem é a irmã Sâmia? Quem é a irmã Fabi? Como é que vocês se veem? Irmã Sâmia? Tá. Amém. Irmã Sâmia é uma serva da orelha furada, disposta, né, a ficar com o Senhor até o fim, e até o fim. Irmã Sâmia falha, muito falha, mas irmã Sâmia gerou um milagre. Eu gerei um milagre. Deus me deu esse presente de gerar um milagre, que foi ser mãe. Então, irmã Sâmia é isso aí. Amém, senhora irmã Fabi. Quem é a irmã Fabi? A dirigente do círculo de oração, Praça do Diário. Irmã Fabi, antes de ser dirigente, ela é mãe. Ela é mãe, ela é esposa. Ela é uma pessoa sujeita às mesmas fragilidades. Que
também passa por lutas, que enfrenta dificuldades, que enfrenta desafios cotidianos como qualquer outra irmã, né, componente de comissão, e ao mesmo tempo ela é essa mãe espiritual em que muitos se apoiam, pedem oração, e a gente sente esse chamado de Deus, né, para essa função, e a gente não pode também negligenciar, né, como você falou, que as pessoas se espelham em nós, Sim. mas não, muitas vezes não tem noção, porque a gente muitas vezes oculta os nossos problemas, né, e se anula um pouco os nossos problemas para servir alguém, para acolher alguém. E muitas vezes Deus usa experiências marcantes da nossa vida, experiências fortes que vivenciamos e que muitas delas não podemos relatar para ninguém, para abençoar outras pessoas, Glória a Deus. né? E Deus é bom em todo o tempo e Ele tem nos ajudado. Apesar das dificuldades, né, Fabiane tem lutado para chegar no céu. Eu Amém. sempre digo aos meus filhos, o meu alvo é o céu, chegar no céu com todos vocês. Eu sempre digo assim a Deus e aprendi com as minhas dirigentes que eu não gerei filhos para o inferno. Eu gerei Glória a filhos Deus. para herdar o céu. Glória a Deus. Amém? Que lindo. O que a maternidade mudou na vida de vocês? Bom, na minha vida mudou tudo. Porque quando eu casei, eu fui logo mãe, né? Eu tive o privilégio de ser logo mãe assim que casei. E para mim foi uma dificuldade e ao mesmo tempo foi muito bom. Mas quando eu casei eu já era vice-dirigente de círculo de oração. Começou cedo, não foi? Comecei muito Quantos anos a cedo. senhora? Eu entrei na comissão, eu acho que eu tinha acabado de completar 19 anos. Né? Eu já não tinha mais papai, já não tinha mais mamãe, meus pais faleceram muito cedo. E eu ingressei logo cedo no caminho, né, da oração. Como eu vim de um lar que não era cristão, meus pais não eram evangélicos, e eu sofri uma resistência muito grande por parte da minha família, porque eu fui a primeira a aceitar a Cristo como Salvador na minha casa. Né? Eu tinha apenas 10 anos de idade e fui a um culto com um tio, né, chamado Genesi e Isabel. A minha avózinha ela era viva na época, e eu ficava muito com essa minha avózinha, né? Minha mãe sempre trabalhou fora, meu pai também, e meio que a gente sempre viveu numa casa que sendo cuidada por outras pessoas da família, mas eles precisavam trabalhar, né? E quando eu aceitei a Jesus, a semente foi plantada por uma tia minha que já era evangélica, e eu sempre dizia, Deus tem algo na sua vida, Deus tem algo na sua vida. E um dia eu ficava pensando nisso, e um dia eu via uma serva de Deus que ela fazia aquela caixinha de promessa, tirava aquele versículo, e a minha avó era uma pessoa que professava outra religião, e eu peguei a Bíblia dela e abri. E quando eu abri, saiu em Romanos 13:23, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E quando eu li esse versículo, eu não entendi. Eu disse, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Que coisa é essa? Não estou entendendo nada. Eu tinha 10 anos. E aí, quando eu fui para esse culto infantil na primeira igreja batista em Boa Viagem, e ali, o culto infantil, estava o livro sem palavras, né? Pregaram, e o texto base era porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Lindo. Como Deus E é eu lindo. fiquei, agora eu estou entendendo tudo que Jesus falou Glória a comigo na Deus. minha casa. Glória a Eu Deus. entendo que eu pequei, que eu estou em pecado, e eu preciso de Jesus, preciso de salvação. E lá perguntaram quem queria aceitar a Jesus e entrasse por uma porta, e quem não queria fosse por outra porta. E ali, quando eu fui para aquela porta, a minha tia disse, não, você está na porta errada, para voltar para a vovó é aqui, nessa porta. Essa porta aqui é para quem quer aceitar Jesus. Eu disse, eu quero entrar por essa porta de quem quer aceitar Glória a Jesus. Deus. Glória a Jesus. E ali foi um momento muito marcante na minha vida, maravilhoso. Só que eu comecei a sentir essa pressão da minha família, né? Porque, assim, eles eram um pouco avessos à Assembleia de Deus, porque é uma igreja que tem usos e costumes, né? E no pensamento deles é uma igreja muito rígida. Então, assim, eu cheguei a passar muitas dificuldades na minha infância e resistências para eu se tornar membro da igreja, né? Eu fui membro da igreja aos 13 anos de idade. E assim, o que é que a maternidade mudou? Eu dizia para Deus, assim, que eu queria ter uma família cristã. Quando eu era criança, eu
eu olhava as meninas na igreja, todo mundo indo com a mamãe, com o papai, com a família para a igreja, e eu dizia assim, como eu queria ter a minha família crente. Né? E eu louvo a Deus porque a igreja sempre me amou e me apoiou e me ajudou. Eu tive na minha igreja ali, que foi em São Martins, né? Muitas mães espirituais. Né? Não faltava fardamento para formar com as crianças, não faltava fardamento para formar com os adolescentes, né? Porque foi uma construção, né? Não dá para a gente contar tudo, né? Que aconteceu, né? Mas, assim, a gente fica emocionado de relembrar, né? De pessoas que passaram na sua vida, pessoas que lhe ajudaram, momentos que a gente pensa que vai desistir. Deus não sabiam falando, elas cuidado, que estavam ajudando cuidado. uma futura dirigente desse círculo de oração, e né? sempre Deus fazendo promessas, tem coisas grandes na tua vida, desde muito pequena na igreja, Deus sempre se utilizava de pessoas, de instrumento para falar. A senhora lembra da primeira vez que Deus fez uma promessa para a senhora? Eu lembro, eu tinha mais ou menos 14 anos de idade. Eu lembro que a nossa dirigente, ela era a irmã Lia, né? Irmã Maria Leôncio. Na época, dirigente da campanha, a irmã Lia, que dirigiu o ciclo em Benfica. Ela foi a minha primeira dirigente de campanha e eu posso dizer que ela foi a pessoa que me deu os primeiros leites espirituais, né? O leite espiritual. E ela me incentivava muito para pregar o evangelho. E ela dizia, Fabi, eu vou botar você para testemunhar. Eu disse, não quero, você vai testemunhar. Eu tinha 14 anos de idade. E ela dizia, não, conta. Eu disse, deixa eu cantar um hino. Assim, muitas moças querem cantar hino. Eu quero ver as moças pregar. Quero ver as moças falar a palavra. E ela dizendo, você começa assim, você começa assim. E eu tive a minha primeira oportunidade. Eu ainda lembro que eu li aquela passagem que Pedro anda por cima das águas, né? Quando Jesus diz a Pedro, vem. E naquela noite, Jesus nos surpreendeu de uma forma. A igreja recebeu aquela palavra. Eu não sei como foi que eu falei, eu só tinha 14 anos, tímida. Eu sempre fui, e ainda hoje sou uma pessoa bastante tímida. Às vezes eu digo a Deus, Deus, eu não sei porque tu me coloca nesses enfrentamentos, nesses lugares, né? Assim, para estar perto do público, falar, né? Ir para a Rede Brasil, para mim foi um grande desafio, né? Da primeira vez que eu fui para a Rede Brasil, para ajudar a nossa irmã Judite no altar de Deus, algumas vezes. E tem sido, toda vez que eu vou, um grande desafio. Para mim, estar aqui com você hoje é um grande desafio, né? Porque eu sou uma pessoa muito retraída no sentido da exposição. Eu sempre gosto de me retrair, né? Mas foi de bênção. E naquele dia Deus fez promessa para mim. Naquele dia Deus me fez promessa. Eu tinha 14 anos. Quando Ele fez promessas para mim, que tinha coisas grandes na minha vida, que iria realizar. E até chegar ao ciclo de oração, muita coisa aconteceu, né? Muita coisa aconteceu. E a senhora, irmã Sâmia, o que mudou em sua vida quando a senhora foi mãe? Muitas coisas, né? Mas sempre para melhor, né? Primeiro que a maternidade para mim foi algo que se tornou impossível, né? Para a medicina. Eu trabalhamos com ciclo de oração desde os 21 anos. E quando eu engravidei, eu estava como secretária de ciclo de oração. E então, eu já vinha de um processo, né, de 7 anos. E o último laudo que eu tive foi de esterilidade, né, que não tinha condições. O médico até me interrogou, ele perguntou a mim se eu cria em Deus. E sendo interrogado, eu disse a ele, né, sim, claro que eu creio, sei que Ele que cuida de mim, e Ele que me formou, e Ele que está no comando, no controle. Se você crê em Deus, se tornará mais fácil um milagre um dia. Mas da nossa parte está cada vez mais difícil. E com 3 meses depois, né, deste último diagnóstico, eu estava grávida. Deus. Glória. Sem tratamento. A história é muito longa, né? E então... As Anas aí que estão clamando. Sim. Presta atenção. E então, a receita que o Senhor me deu, né, para a maternidade foi que eu fizesse a obra e deixasse com Ele o tempo. Glória a Deus. Aleluia. Faça a obra. Eu me lembro como hoje, eu estava em um ciclo de oração, no aniversário de ciclo de oração, em Casa Amarela, jamais pensando em ser a dirigente, né, Fabi? Assim, a gente nunca Porque pensa. Deus realmente escolhe os improváveis, viu? Verdade.
É, A senhora se vê como improvável? eu, com certeza. Por quê? Ah, minha amada, porque eu não me vejo na... Como é que eu posso dizer a você de uma forma que todos entendam? Eu não vi em mim capacidade para isso. Sempre gostei de orar, mas assim, falar em público, né, acolher as pessoas, eu achava muito difícil, porque eu era tímida. Agora eu estou melhorando. Mas eu era muito tímida e eu tinha complexo de inferioridade, né? Se eu chegasse na igreja com uma roupa e se a pessoa olhasse para mim diferente, para mim aquela roupa já não servia, eu já não cultuava. Eu tinha muitas dificuldades, né? Na adolescência, né? No período da juventude. Mas o Senhor tratou isso em mim. Glória a Deus. Né? E hoje a senhora ajuda o Senhor a tratar outras. Glória a Deus por isso, né? Porque eu sempre digo, a mais bela lá de casa sou eu. Né? Porque foi o Senhor quem quis assim. Deus começou a me tratar, a cuidar de mim, na minha vida espiritual principalmente. Não é isso? Então, a maternidade ela veio de uma forma muito especial para mim, porque quando se viu que era impossível, aí Deus chegou. Porque realmente Deus ele chega quando é o impossível, porque o possível nós podemos fazer. E foi a palavra que eu recebi naquele aniversário de ciclo de oração em Casa Amarela. Naquele ano de 2011, a irmã Eliette me chamou, irmã Eliette, você ainda não tem um bebê? Que era muita cobrança. E assim, eu não relatava o porquê não. Então assim, por eu não relatar, as pessoas ficavam com interrogações. Por que não? E então ela disse, então minha amada, faça a sua parte. Eu disse a ela, ainda não. Ela disse, mas deixa eu dar uma palavra a você de Deus. Aquela mãezona, né? Aquelas irmãs, oh glória, que eu estou orando para ser como elas, né? Eu digo ao Senhor isso todos os dias. Quando eu crescer, eu quero ser como algumas que eu conheço, né? E então, eu disse, faça a sua parte, que Deus vai fazer a dele. Faça a obra e deixe o tempo com Deus. Glória a Deus. Né? Então, em março do outro ano, eu estava gestante. Do meu Samuel. E a maternidade me fez entender que eu tenho que ter fé e eu tenho que crer naquilo que eu não vejo, mas o Senhor disse que vai fazer. Então, se o meu Deus, se o teu Deus disse que vai fazer, eu tenho mais é que crer. Não é assim? Certa vez eu passando uma situação em casa e eu comecei a chorar, querer me desesperar. E quando eu passei pelo quarto do bebê, eu passei com um desespero terrível. Fabi e mãe Stefani, você que está aí, escuta aí, viu? Um desespero terrível. E eu fui freada pelo Espírito Santo. Aleluia. Quando eu cheguei na área de serviço, eu fui freada. Eu não consegui passar da porta. Aquela voz lá dentro da tua alma. Aleluia. Glória a Deus. Disse a mim, volte. Volte. E eu voltei. E eu voltei de ré. Voltei. Quando eu cheguei na porta do quarto do bebê, se olhe para dentro. Eu olhei para dentro do quarto. Estava lá Samuelzinho com seus 6 meses, dormindo. Jonas estava trabalhando, que ele lecionava à noite nesse tempo. E ali o Senhor teve um encontro com o Espírito Santo comigo, me tratou. Ele disse, por que se desesperar se você tem um milagre dentro de casa? Glória a Deus. Deus é fiel, né? Queria perguntar a vocês também sobre a chamada para serem dirigentes de círculo de oração. A chamada é muito específica, né? Como é que foi isso, irmã Fabi? A chamada, ela veio muito rápido, né? O Senhor falava para mim que o que Ele ia fazer na minha vida ia ser rápido. Ia ser, enquanto eu ainda era jovem. E eu entrei na comissão, eu tinha 19 anos.
Logo fui ser vice-secretária do ciclo de oração, né, um ciclo de oração que inaugurou, ciclo de oração ali em Vietnã, São Martim, né? A mãe Nalda, ela foi convocada por Deus, né, pela nosso querido pastor Ailton, irmã Judite, para dirigir aquele trabalho e iniciar aquele trabalho que não tinha, né? E ela iniciou aquele trabalho sem comissão. Antigamente o ciclo de oração era iniciado não quando já tivesse um grupo orando, sim, não, era assim, vai ter inauguração de tal trabalho, botava a dirigente lá e ela ficava com Jesus e já ia orar para Deus mandar os componentes, né? A dirigente não convidava ninguém para entrar, eu não sei se Samia lembra disso, mas quem convidava era o Espírito Santo, quem convidava, mesmo, né? Quem convidava era o Espírito Santo, ela não saía convidando você não, porque assim, eu aprendi assim com a irmã Inalda, né, e com outras também dirigentes, que o Espírito Santo é quem faz a chamada, né? Porque tem que ter uma chamada, porque há um caminho de renúncia, é uma responsabilidade, interceder, orar. Você vai reservar aquele dia, né, aquele espaço, você vai ter que abrir mão do seu tempo, do seu comodismo, de alguma coisa que você tenha a fazer para assumir aquele compromisso de oração com Deus, de oração, de visita aos enfermos. Então, há uma entrega nesse trabalho de comissão, não é? Não é todo mundo que tem condições de estar num trabalho de comissão. E aí, então, eu estava ali trabalhando, já não tinha mais pai, já não tinha mais mãe, só morávamos eu e meus irmãos, todos solteiros, né? Ficamos sozinhos, órfãos, ainda todos jovens, não tinha ninguém casado. E o Senhor fazia promessa para mim que eu ia ser como um esteio para a minha família, porque só tinha eu de crente. Então, ali eu fui emancipada, né? E ali eu é quem resolvia as contas da casa. Eu tenho outros 2 irmãos, tenho mais 3 irmãos mais velhos do que eu, né? Mas todos entraram no consenso. Eu tinha 19 anos, mas todos entraram no consenso e diziam assim: não, você pode ficar, você se responsabiliza, a gente está aqui para lhe ajudar. E a gente meio que se ajudou, né? Ganhei meus pais para Jesus, né? Tive o privilégio, minha mãe faleceu, né, com câncer, mas ela se entregou para Jesus. Meu pai também, 11 meses depois que ela faleceu também, meu pai, ele adoeceu. E é uma história, a história com meu pai é uma coisa linda que Deus fez, sabe? Porque o meu pai outrora já havia me colocado de casa para fora porque eu era crente, né? Ele dizia que a pior coisa que eu tinha feito na vida foi ter sido crente, né? E principalmente crente da Assembleia de Deus, que para ele era uma igreja muito rígida, ele professava outra religião e não aceitava bem, né? E isso por muito tempo foi uma coisa difícil para a gente, mas eu sempre orando, buscando, crendo nas promessas na minha vida, na vida da minha família. E um dia o Senhor falou para mim que Ele iria entrar no meu lar. Um irmão estava orando e ele disse: eu tive uma visão com esta moça. Deus me mostrava uma espada embanhada com uma faixa branca e ela entrava dentro do seu lar. E quando ela chegava no meio do seu lar, ela se desenrolava e tinha o nome assim: salvação. Deus vai entrar com espada no teu lar, mas para a salvação. E pouco tempo depois minha mãe adoeceu, mas foi um propósito para Jesus salvar sua alma, né? Depois meu pai também adoeceu e eu ganhei meu pai para Jesus dentro da UTI. Ele não aceitava que eu orasse por ele, que eu falasse de Jesus para ele, mas quando ele adoeceu, eu disse: pai, deixa eu fazer só uma oração por você, pai. Ele: tá certo, ore, ore. Eu disse, e naquela hora eu não orei, eu preguei. Eu dizia: Senhor, te revela como Senhor e Salvador da vida do meu pai. Estratégia. Porque tu morreste na cruz do Calvário, tu desse o teu precioso sangue. E ali eu comecei pregando, e eu falava das histórias de como tu fizesse com a mulher do fluxo de sangue, como tu fizesse com o Zaqueu, e eu começava a ler as histórias, e ele não sabia que eu estava pregando para ele, mas eu não fiz o convite, né? Não fiz o convite, não tive coragem, não sei, eu não senti direcionamento. E aí ele foi para o hospital, entrou em UTI, teve um ataque cardíaco muito grave, severo, e ficou em coma. E aí eu fiquei: meu Deus, e agora? Como é que vai ser isso? Meu pai em coma, Jesus, tu não me prometesse isso, como é que ele vai partir sem salvação? Como é que vai ser isso? E aí eu resolvi tirar uma noite de vigília. E passei a noite toda orando, chorando, pedindo a Deus. Eu lembrei, eu disse a Jesus: Jesus, tu via que quantas vezes eu tinha que entrar no banheiro para fazer uma oração, porque eu não podia orar dentro da minha casa. E às vezes ele: está fazendo o que nesse banheiro esse tempo todo?
Eu disse, eu estou tomando banho. Eu estava orando pela minha família. Porque não havia uma permissão, não havia, assim, havia sempre um choque quando isso acontecia. Então eu evitava muito, né? Pessoas sofreram muito por mim na igreja. A minha dirigente na época de adolescente, irmã Suelene, ela muitas vezes tinha que deixar a documentação dela com meu pai, a identidade e o CPF. Porque se desse tal hora e eu não chegasse da igreja, ele ia me denunciar a irmã, ele ia prestar um BO, fazer alguma coisa. E ela dizia, tome meus documentos e tal hora ela vai estar aqui, mas ela vai para a igreja, porque ela é de Jesus e ela vai. Glória a Deus. Então eu vi o cuidado de Deus na minha vida, né? Jesus chegou na vida do meu pai, quando foi pela manhã, disseram, ó, vem alguém aqui, porque ele acordou. E a gente quer saber se ele está reconhecendo a família, porque ele demorou muito a voltar, ele já tinha tido outros infartos, e sempre reanimavam ele com choque elétrico. E dessa vez ele tinha demorado muito para voltar. E não sabiam se ele estava reconhecendo alguém, se não estava. Eu disse, Jesus, você é a primeira a chegar. E aí eu prontamente peguei uma prima, a gente foi. E quando chegou lá, eu fui a primeira a entrar. Ele estava amarrado, estava entubado, mas estava acordado. Perguntei se ele me reconhecia. Eu sou sua filha, fulana. Quando o senhor saber, eu dizer o meu nome, o senhor aperta em minha mão. Eu dizer Fabiana, que eu tenho Fabíola, Fabiane, e aí ele apertou minha mão. Eu disse, então o senhor está me reconhecendo, né, pai? Aí ele apertou minha mão. Aí eu disse, toda a igreja está orando pelo senhor. Aí ele começou a chorar. Aleluia. Glória a Deus. E eu disse, o senhor, ele queria falar, o senhor não pode falar, pai, o senhor não pode. O senhor quer escrever? Aí ele balançou a cabeça que queria escrever. Eu peguei a caneta, peguei um papel, a mão dele estava amarrada. Eu desamarrei a mão dele, ele escrevia, ele era destro, ele era canhoto, mas escrevia com a direita também, ele escrevia com as duas mãos. E eu botei o papel assim em cima e ele escreveu. Eu pensei que ele vai botar eu te amo, mas ele botou, eu agora sou um crente. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A partir dali, olha, Deus me tomou em línguas naquela sala. Aleluia. E ele ficou tão emocionado. Isso você não pode se emocionar e eu emocionando ele. Mas quando Deus faz, ele faz perfeito, completo. é. E depois daquilo, Jesus preferiu guardar, mas ainda Jesus visitou ele com saúde, ele foi estubado. Ele disse, leve tudo que tem aqui você leve e traga a minha Bíblia. Ele pediu a Bíblia, né? E a última vez que eu lembro foi de deixá-lo lá com a palavra e ele lendo a palavra. Né? E eu dizia, Senhor, tu sabe todas as coisas. Eu pensei que Deus ia dar saúde a ele, né? Mas Deus disse que ia salvar. Deus tem seus caminhos, né? E eu lembro que uma vez eu fiquei tão triste, assim, nessa época eu estagiava numa escola e quando ele veio a falecer, eu fiquei uns dias sem poder ir nesse estágio, né? E aí a diretora era crente, a escola da prefeitura que está vinculada à igreja presbiteriana, lá em São Martim, e a diretora era crente na época, disse, olha, esses dias de falta seu, vamos fazer o seguinte, faça o culto infantil com as crianças, porque aquele tempo permitia-se aula de religião, né? E aí a gente fazia aquele culto infantil, e tinha uma sala de aula, e nessa sala era um instrumento de Deus, e nessa sala todos os corinhos, aquelas crianças, era tudo criança de fogo. Oh, glória. Porque quando a gente começava, não há Deus maior, não há Deus melhor. E eu via aquelas crianças todas cantando. Não há Deus tão grande como nosso Deus. E ali, quando a gente estava naquele culto, Deus tomou aquela mulher para mim, em profecia, dentro daquela sala. Aquela serva de Deus, e ela disse, por que tu me interrogas porque eu guardei o teu? Ele era meu, e eu guardei a terra, porque a terra, se estivesse na terra, não ia me servir, mas eu preparei e recolhi para cumprir aquilo que eu te falei. E ali eu descansei, e ele disse, mas não te preocupas porque eu vou cuidar de ti. Eu vou cuidar de ti. E até hoje, Deus tem cuidado de mim. Glória a Deus. Né? E a maternidade, como você falou, mudou tudo, porque eu dizia assim, Senhor, eu quero ter uma família para a tua glória, porque eu achava tão lindo, né? Eu não tinha aquela família cristã, e sempre eu dizia, porque assim, a família cristã não é uma família perfeita, né? Nós sabemos disso, tem altos, tem baixos, né? Tem dificuldades, eu que posso dizer que já passei com os meus filhos, né? Pela infância, né? Pela adolescência, hoje eu estou com 3 jovens, né? Então, já passei por algumas fasezinhas, né? E quando eu fui chamada para ser dirigente, eu
casei, eu já era vice-dirigente de ciclo de oração, né? Depois que eu fui ser vice-secretária, Deus fazendo promessas. Depois eu fui ser vice-dirigente desse ciclo de oração lá em Vietnã, da nossa irmã Inalda Rocha, né? Um abraço bem grande para ela. A irmã Inalda Rocha é uma referência, Uma né? mestra. Meu Deus, a Sâmia conhece de pertinho também, e ela ama a irmã Sâmia. Né? A irmã Inalda Rocha é uma mestra do bem, uma mulher cheia de experiências, né? Provada, e ela me convidou, né? Deus já vinha fazendo promessas para mim, que ia fazer comigo muito cedo. Eu tive muitos receios, né? Por ser jovem ainda, né? E às vezes as pessoas olham assim para uma pessoa jovem e diz: não tem experiência, né? Não sabe. Mas Deus tem negócio com a mocidade. Eu acho que é por isso que hoje eu tenho esse carinho muito profundo pelas jovens, e eu gosto que elas estejam no ciclo de oração, porque eu fui uma jovem na comissão e eu vi o quanto isso foi importante para a minha formação espiritual. Estar perto dessas mulheres. Meu Deus, eu faço feito João Batista disse com Jesus, mulheres que eu não sou digna nem de atacar a sandália do pé delas, né? Eu sempre digo a elas que quando elas estavam já no monte da oração, eu ainda usava fraldas, né? Eu muito inexperiente, mas como é bom termos sensibilidade do Espírito Santo. Glória a Deus. E a irmã Inalda, ela foi uma mulher que ela viu o investimento de Deus na minha vida, e ela me abraçou, e ela me ajudou. Por isso que eu louvo a Deus, né, pela vida do nosso pastor presidente, nosso pastor Ailton, e nossa irmã Judite, porque eu fui vice-dirigente aos 21 anos de idade, né? 21 anos de idade. 21 é muito jovem. Né? 21 anos eu fui ser vice-dirigente do Círculo de Oração, né, da irmã Inalda, e eu louvo a Deus pela confiança do nosso pastor e da nossa querida irmã Judite, né, de apoiar uma pessoa tão jovem assim, para estar à frente, né, de um trabalho de Círculo de Oração. E depois eu me casei, né, e quando eu casei veio a maternidade, né, e com a maternidade as adaptações, as novas realidades, como é que eu vou ser essa vice-dirigente e ser essa mãe ao mesmo tempo e cuidar desse bebê tenro que precisa tanto de mim, né? E aí houve a transição das dirigentes, a irmã Inalda saiu para outro trabalho, veio a irmã Raminha, né? Irmã Raminha, um grande abraço para ela, minha segunda dirigente. E, meu Deus, como a irmã Raminha foi importante na minha vida e no meu chamado. Porque foi nesse momento que eu disse: irmã Raminha, eu não tenho condições. Ela disse: Fabi, você vai. Eu disse: mas agora eu tenho um bebê. Ela disse: você vai trazer seu bebê, pega o bebê, malicuia. Bota a mamadeira na bolsa. Bota 2 bebês, tá? Bota a mamadeira na bolsa, bota a papinha, bota a comidinha e vem orar, traz tua bebê. Deus vai te ajudar, aqui as irmãs vão te ajudar. A gente está aqui para se ajudar, você vai fazendo como você pode, mas você não vai desistir. Eu não aceito você desistir do seu chamado, porque você pode ser sim uma mãe chamada por Deus. Eu acredito e nisso. Continuar fazendo o trabalho e não negligenciar a sua maternidade. Os nossos filhos, eles não são impedimento. Não. Para fazer a obra de Deus, eles têm que ser um incentivo. Sim. Eu cresci também assim, dentro da igreja, era vigília, e vamos embora. E inclusive, a gente morava na casa da igreja, no Córrego do Botijão, era 43, irmã Sâmia sabe muito bem. E a gente estava lá assim, todos os cultos. Tem culto, desce. Deixa eu brincar um pouquinho, desce. E eu entrei na comissão na minha adolescência, e foi muito importante. Foi muito importante. Eu lembro que a primeira dirigente de ciclo de oração, que assim que eu cheguei no Botijão, me abraçou. Ela era uma mãe. Estava ali sempre orando, sempre nas batalhas, porque a gente pensa que a criança, o adolescente, às vezes o problema dele é menor. Não, ele está às vezes muito mais fragilizado do que nós, né? A inexperiência também. A inexperiência. Principalmente. E aí vem a batalha espiritual. Imagina uma pessoa como uma senhora, que estava sem os pais, a fragilidade é maior. Muito maior. E aí vem a dirigir o círculo de oração Muito e Deus importante. levanta como mãe. Sim. Muito Como importante. mãe mesmo, para dizer: olha, estou sentindo sua falta. Aí vinha-se embora. E foi assim que eu entrei na comissão na adolescência. E como é importante termos essa acessibilidade espiritual, né? Porque a gente está vivendo num mundo tão corrido hoje, né, Sâmia? Que as pessoas não param um pouco para dar atenção umas às outras, né? Para Porque olhar no olho, né? Isso, é sempre tudo muito corrido, E né? esse olhar no olho, que ela fala, esse muito corrido, é isso que as pessoas buscam no ciclo de oração. Esse A contato quantidade humano. de pessoas não evangélicas, de outras denominações, e da congregação de outras áreas que chega, né?
querendo esse olhar, Sim. esse olhar mãe. Você está bem, minha amada? Isso, querendo esse aconchego. Meu irmão, eu de estou mãe. orando por você. Isso é tão importante, né, Isso Sâmia? é muito importante, muito. Só em dizer abraço assim, da estou dirigente orando do por ciclo você. de Meu oração. Deus, como Estou as orando pessoas por se você. sentem bem. Né? Parece que elas se sentem preparadas para... Às vezes a pessoa chega no ciclo de oração, depois que a gente ora por elas, a igreja, né, podemos dizer assim, faz a oração por elas, Sim. elas saem sem o problema resolvido, né? Podemos dizer. sim. Mas elas saem Sim, cheia da preparadas. graça. Mas elas saem preparadas, Cheia da elas graça. saem mais E o pacientes. seu problema, que era um gigante, né? Aí você vê bem pequenininho assim. Isso é nada para Deus. Parece que elas saem fortalecidas para enfrentar aquele Saem, problema, né? saem. Às vezes chegam tão abatidas, Sim. como se o problema fosse um gigante. Mas depois da oração, elas saem um gigante. É Pra verdade. enfrentar Fabiana, o problema. nem sempre as pessoas revelam o problema a gente. Sim, sim. Às vezes o Espírito Santo nos mostra e a gente vai à pessoa. E quando chega lá, que a gente, só no Pai do Senhor, a pessoa já se desmanchou. E a gente já vê que a necessidade era real, porque foi o Espírito Santo quem tocou a gente para sentir a necessidade daquela pessoa. E você convida, faz aquela oração com a igreja, sem relatar nada, porque não precisa estar Não expondo, precisa. não é isso? E ele age de uma forma tão especial. Né? Das simples coisas, por exemplo, eu estou sem dormir e eu queria uma oração, como eu já vivi isso, até situações de filhos entubados com a meningite, aquela, eu esqueci, Meningocócica. que ninguém pode nem se aproximar, né? E no momento em que estávamos orando com a igreja, Glória a Deus. o menino acordou, arrancou a intubação e disse: coxinha. Deus faz assim. Glória a Coxinha, Deus. coxinha, tô com fome, quero coxinha. A gente orando no Vasco da Gama e o menino entubado lá no... eu acho que Correia Picanço, eu creio, o nome do hospital que o menino estava. E a mãe chegou desesperada na igreja, a avó. E foi aquele, sabe? E a gente vê Deus atuar assim. Então a chamada faz isso, né? E interessante é que essas marcas da mãe espiritual, que é a dirigência de oração, fica. Veja, hoje eu tenho 30 anos de idade. Eu lembro da irmã Zezita. Sabe, lembra da irmã Zezita lá no Córrego do Botijão? A irmã Zezita era uma idosa, uma negra bem Forte, fortona, assim, sim. que chegava arrastando a perninha, que a perninha dela tinha muitos problemas. Muitos anos já também de Mas joelhos, né? muitos anos. É. E aonde ela me via, ela me dava um abraço. E eu era uma criança, eu tinha 9, 10, 11 anos, o tempo que ela estava lá. Mas é interessante, porque aonde a irmã Zezita me via, ela fazia uma festa. Às vezes eu chegava bem tarde em segunda oração, porque eu vim da escola, dormia, um sono. Quando eu acordava, se você está lá atrás, para a irmã Zezita não ver que eu cheguei de 3 horas na segunda oração. Irmã Zezita, ei, um beijo, minha filha. Levantou, estava dormindo, foi. Que bom que você chegou. E esse é o chamado da dirigente. Deve puxar a orelha, né? Mas é chegar e dar um abraço. Dizer, olha, eu sou por você. Não é isso? É mãe, né? É a mãe. Mãe, ensinar o caminho da oração é muito importante. A oração é a chave de tudo, né? Quer vencer, ore, né? E o chamado foi bem... Porque assim, muito jovem, né? Eu, 25 anos, eu assumi trabalho, uma raminha saiu e eu fiquei, né? 25 anos. 25 anos. É assim. E aí foi aquela coisa, né? Dirigente mais nova, uma das dirigentes mais novas de Pernambuco, né? E isso pesou dentro de mim, né? Nos meus ombros, uma grande responsabilidade por ser tão jovem, né? Então, isso demandava mais de mim. Eu sempre procurei me espelhar naquelas mulheres, né? Que me ensinaram, que passaram, o que é que elas vão fazer. Sempre buscar conselho, né? Buscar orientação, não fazer nada que vem na cabeça, né? Conservar o modelo, não é? Porque essa igreja tem uma história, tem um legado, e ela vem de um legado de mulheres espirituais, mães cheias do Espírito Santo, né? E a gente vai buscando, né? Fazendo força, né, Sâmia? Para conservar esse legado e não negligenciar a oração, e a gente sabe que cada vez mais tem sido difícil, né, Sâmia? Sim, Fabi. A gente sabe, Fabi, que também que o ciclo de oração ele foi gerado exatamente por uma mãe impulsionada, Pela necessidade de uma mãe. impulsionada pelo Espírito Santo, pela necessidade da cura da sua filha. Conheci irmã Albertina Barreto, né? Também tive o privilégio de conhecer a irmã Albertina Barreto. Isso me
Traz lembranças, né, Sâmia? Isso me marca muito, porque fui muito acolhida, me colocou no colo, me abençoou. Então não foi para o meu casamento, mas mandou o presente, porque ela já estava enferma, mas mandou o presente e eu conservo até hoje. Mas eu via Deus fazer coisas extraordinárias, sabe? Ela dizia assim, batiza Jesus, e o banco todo, todos que estavam de joelhos no banco, Jesus batizaste. Ela era uma mulher de fé, mas ela era chique, sabe? Também ela... Uma postura, uma elegância. Uma Albertina. Albertina Barreto, a fundadora do Ciclo de Oração em Pernambuco, né? No Brasil e no mundo. No Brasil e no mundo, porque ela foi a pioneira, Deus usou a necessidade dela como mãe. Como mãe, né? Porque o médico disse, sua filha vai morrer aos 8 anos de idade. E ela não vai andar, não vai falar, né? Olha, ela me botou no colo, a filha da irmã Albertina. E ela viveu mais de 40 anos. Ela não tinha aquela mobilidade toda, porque ficou com limitações. A cura veio, mas ela ficou com limitações, mas viveu muito tempo. Mais de 40 anos, não foi? Minha mãe, mais de 40 anos. Minha mãe disse que ela, porque eu não ia me lembrar, né? Mas minha mãe disse que ela, menina, apontando. E a secretária de situação sentou ela, me colocou no colo dela e ela me segurando assim. Isso é um privilégio, é uma coisa... às vezes eu fico... Porque hoje eu estou lá. Hoje eu estou lá. E às vezes eu me sinto naquele banco e eu digo, Deus, eu não tenho condição de ficar nessa ponta aqui. É muita honra, sabe? É coisa de Deus, é coisa extraordinária. A chamada de Deus é coisa extraordinária. E Deus chama, e Deus fala com o nosso pastor. Deus revela. Deus, ele mostra pessoas muito jovens, como a irmã Fabi, e a senhora como também. eu. A senhora foi dirigente com quantos anos? Eu, com 31 anos, Muito jovem. eu assumi como dirigente, mas como secretária, desde os 21. Foi casar, entrar numa comissão. Jonas sempre me deu muito apoio em tudo, aí eu sempre trabalhei para mim. Pelos esposos, né? Que dá o apoio para a gente fazer esse trabalho. A minha costela é de bênção. E quando eu casei, eu sempre trabalhei para mim, né? Ter esse privilégio. Aí eu fui para a obra do Célio Jonas, eu vou entrar numa comissão, mas não vou entrar na comissão de Casa Amarela. Porque a congregação que eu faço parte, eu vou entrar em uma menorzinha, uma mais carente, mais necessitada. E lá vou fazer a minha parte, né? Como componente, sentar lá no último banco. Não demorei nada. No último banco. Não deu certo esse negócio. Não, eu sentei no último banco também não deu certo. Não é legal sentar no último banco. Às vezes as jovens lá na comissão querem, vou ficar aqui no último banco. Você está no banco certo. Porque a gente só olha exatamente para o último banco. Né? E ali eu fui chamada, né? Aí eu disse à irmã, ô irmã, não, irmã, eu não dou para essas coisas, não. Não, aí ela, você sim. Deus quer, o pastor quer. E eu quero. Aquelas dirigentes bem firmes. Irmã Iracema, um abração, irmã Iracema. Hoje já não dirige mais. Mas, sabe, e ela me ensinou muita coisa, né? E a gente ficou ali na dispensação de Deus. Aí depois o pastor, nosso pastor presidente, né? O nosso amado e também a nossa irmã Judite, nossa grande mestra do bem, né, Fabi? É um amor. A mãe da gente. É a nossa mãe, né? E ela falou, né, com o nosso coordenador, precisou da gente, e a gente estava disposto, né? O bebê estava com 1 ano e 1 mês. O bebê estava dando os primeiros passos. Como secretária de situação também não abandonei, eu pensei em abandonar, né? Porque quando ele nasceu, o filho muito esperado, né? Aí você fica, e agora? Tem os receios. Os receios. Se eu levar para a igreja, vai pegar uma virose. Ele é muito jovem, muito novinho. Aquele mimo, aquela coisa. Mãe de primeira viagem. Sim. Aí o marido, né? Usado por Deus, né? Disse, Deus lhe deu filho para você parar, foi? Deus nos deu filho para parar, mas eu acho que a conversa não é essa, não. Vá-se embora fazer a obra. Aí desci para a casa da minha mãe. E lá eu fui conversar com a minha mãe, dizer à minha mãe também que eu não ia continuar. Fui entregar a secretária de seguração.
Levei aquela chorrada assim. É o quê? Eu fico. A dificuldade é essa, é? Pronto, eu fico. Mas mamãe, ele só mama, tá com 3 meses. Mamãe. Aí mamãe disse, e daí? Desmame. Minha filha, eu criei você no ciclo de oração, dormindo no banco. E aí começou, sabe? Contou aquele cenário. Você sabe porque eu sou vitoriosa? Você sabe porque você venceu? Aí eu, né? Eu disse, não, Senhor, não é o tempo de... Não, sim. Eu vou. E eu fui, cheguei lá. Na primeira terça-feira que eu fui, após um período, né? Pós-parto. Ele estava com 3 meses, eu muito sensível. Meu Deus, eu viajei com a comissão 45 dias de Foi Hadassah. misericórdia. Tão sensível. Conheci a Hadassah, viu? Foi. Ela estava no ciclo de oração em Mandacaru, sexta-feira, onde eu faço parte, né? Ela deu uma palavra, viu? Eita, Parece glória. muito com a senhora. O jeito de ser, o cabelo, né? Nossa, Filha de peixe, peixinho é. Meu Deus, ajuda tua serva. Aí eu muito fragilizada, né? Cheguei ali, quando eu cheguei, aí comecei a chorar, nunca tinha deixado ele com ninguém, Sim. né? E deixei com a minha mãe, mas mesmo assim, para mim foi tão difícil. Mas quando eu cheguei, as irmãs me acolheram. Ai, nossa, minha senhora estava fazendo falta. Aí veio a dirigente, aí veio as componentes, aí veio todo mundo. Às vezes a gente precisa ouvir o óbvio, né? Você estava fazendo falta. Você estava fazendo falta, minha irmã, venha. Sim. Aí a dirigente, minha filha, faltam 4 meses para o aniversário, providencia as cartas, veja. Aí começou a me acolher, ali eu comecei a ver que eu sabia que eu era útil, mas que não era o tempo de eu entregar, e sim que Deus tinha algo mais, né? Então, com pouco tempo, a minha dirigente, uma Marileide Soares, de bênção. Uma bênção, Marileide. Ela se mudou, né? O Senhor deu a casa dela e ela foi embora. E ali, nossa irmã Judite, nosso pastor, coordenador pastor Oscar Dantas, Tá lá, ele né, conversou comigo. E a irmã Rosângela, e aí a gente assumimos o ciclo de oração em Vasco da Gama, que é o meu primeiro bebê. Eu sempre digo isso. Uma bênção. Bênção. E o tema da gente, né? A mãe cheia do Espírito Santo. Como ser uma mãe cheia do Espírito Santo nos dias de hoje? A gente pode dizer que o primeiro passo para ser uma mãe cheia do Espírito Santo tem que ser crente, né? Tem que ser uma mulher crente. Porque não há como ser cheia do Espírito Santo se não for crente, se não for uma serva de Deus, né? Então esse é o primeiro passo que a gente tem que pensar. Ela tem que ser crente. E a segunda coisa, né? Eu creio que a nossa irmã Sâmia também vai complementar alguma coisa, é que ela tem que passar pela experiência da salvação. Ela tem que passar pela experiência da salvação, a experiência pessoal com Cristo. E a segunda coisa é que ela, para ser cheia do Espírito Santo nesse tempo, ela precisa ter uma vida envolvida com a oração e com a leitura da palavra. Eu acredito que essa é a base, né, Sâmia? Muito. Não pode. Como você ser cheio do Espírito Santo se não viver uma vida de oração, jejum, renúncia, leitura da palavra? Porque se aqui é o nosso manual de regra, de fé, para a gente viver num mundo tão difícil, distorcido totalmente, que tem dia que eu digo, Jesus volte logo, venha logo. Valores invertidos. Os valores invertidos, a gente lutando contra o mundo, contra o inimigo, para conservar os nossos filhos com a mente santa. Contra as ideologias. Contra a carne. Sim, com a mente pura. Olha, criar filhos hoje, você precisa mesmo ser cheio do Espírito Santo. Tem que ter a graça de Deus. E você enfrenta batalhas. O inimigo das nossas almas, ele fica muito furioso com a gente. Porque a gente está conduzindo crianças, os nossos filhos ao céu. As trevas perdem. Glória a Deus. Quando você ensina e seu filho diz na escola, não é assim. Porque a Bíblia diz. Eu sou crente.
Você ouvir que seu filho dizer assim, mamãe, aconteceu fato assim, assim na escola, e eu disse, não, mas a Bíblia diz isso. Só uma mãe cheia do Espírito Santo para conduzir o filho A ser cheio do a Espírito ser cheio Santo. do Espírito Santo. Então, é renúncia, porque você... Não é isso? Sim. Educar um filho exige muitas coisas. Uma das qualidades, né? Não vou dizer qualidades, né? Mas um dos pré-requisitos também para que possamos ser uma mãe cheia do Espírito Santo deve ser submeter os nossos desejos e vontades e emoções ao domínio do Espírito Santo. Né? Sim. Nós devemos ter uma vida de submissão e obediência ao Espírito Santo Interessante. para poder Tem escrito isso aqui. e nós devemos submeter a nossa vontade ao domínio do Espírito e também as nossas fraquezas. Porque a gente tem que entender que uma mãe cheia do Espírito Santo, ela não é uma mulher perfeita. Não é Uma a, super Ela não é uma a super poderosa. Ela não é uma super, né? Ela é uma mulher que tem fraquezas, né? Mas em meio às suas fraquezas, ela busca a orientação de Deus, ela busca orar, ela busca ler a palavra de Deus, ela vai buscar as estratégias em Deus para criar os seus filhos, né? Para educar os seus filhos, para conduzir os seus filhos dentro da palavra, né? Em conformidade àquilo que a palavra de Deus nos orienta. Então, a partir do momento que ela submete a sua vontade, seus desejos, suas emoções ao domínio do Espírito, que há essa entrega, né? O Espírito Santo começa a trabalhar na sua vida. Renúncia, né? E ela começa a ser guiada, porque a Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus e que é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Então, não há como ser filho e não ser guiado. E não há como ser guiado sem ser filho, né? Então, nós precisamos ser guiadas pelo Espírito Santo para sabermos como é que nós vamos nos conduzir. Como eu falei, eu passei pela infância com meus filhos, passei pela adolescência, agora estão na juventude, né? Os 3 estão na juventude agora, e eu pude perceber que ao longo desse processo as abordagens foram diferentes, né? Porque na infância a abordagem é uma, na adolescência a abordagem já deve ser outra. E como podemos ser uma mãe cheia do Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo, se a gente não buscar do Espírito Santo as orientações de como a gente vai conduzir os nossos filhos? Porque eis aí a grande responsabilidade de uma mãe ser cheia do Espírito Santo. É porque existem, né, há uma responsabilidade nessa criação, nessa educação, né, cristã. Como é que eu vou ensinar os meus filhos? Né? A mãe cheia do Espírito Santo, né, eu estou lutando e buscando em Deus ser esta mulher, né? Eu me sinto muito longe de ser aquilo que Deus quer que eu seja, né? Ainda estamos galgando, estamos no processo da santificação, né? Mas como eu falei, quando a gente submete as nossas falhas em Deus, né, submete ao domínio do Espírito, e a gente reconhece as nossas fraquezas, então o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, né? Ele vai nos ajudando. E quando a gente pensa que a gente é fraco, é que a gente é forte, né? Porque vai ter momentos na nossa vida que a gente pode falhar com uma palavra, como filho, falhar como mãe, né? Mas a mulher cheia do Espírito, ela vai buscar, ela vai perdoar, ela sabe pedir perdão. Sabe pedir perdão. Né? Se passar do limite. Ela sabe pedir perdão, ela sabe reconhecer, ela é aquela mulher que está ali atenta, né? Ela está atenta a tudo que está acontecendo no seu lar, porque a mãe cheia do Espírito, ela não é uma mãe relapsa, né? Vê logo, né? Ela percebe. Vovó. Há um discernimento, né, espiritual deixa eu dizer que Deus lhe dá para que ela perceba as coisas. Não, porque o espiritual não discerne tudo, ninguém é discernido, né? Sim. Só que a gente entende que, claro, que Deus não revela tudo, mas Deus vai dando sinais, à medida que você vai orando, vai buscando. E Ele vai mostrando onde está a vovó. A vovó era dirigente desse coração. E era uma mãe cheia do Espírito Santo. Teve 11 filhos. E interessante, se um errasse, pecasse, qualquer coisa, ela sabia. Quando chegasse, ela já estava no terraço. Era lindo. Era tremendo. Às vezes a gente estava brincando na sala e ela estava no terraço, já pertinho de Jesus guardar.
Meu avô era pastor da igreja, né? No sertão, e ela muito enferma, já ficou lá na casa de mamãe um bom tempo, e às vezes ela estava assim no terraço, de repente, a gente só escutava o cântico espiritual. Glória a Deus. Aí o Senhor tomava ela para ela mesma, tomava para mim, para minha mãe na cozinha. Glória a Deus. Entendeu? E assim, quando tinha qualquer... Quer dizer, Deus não está nesse negócio, viu? Pronto, quando ela dissesse isso, já pode parar por aqui, Podia viu? aguardar, né? Podia aguardar, viu? Porque ela dizia, Deus me mostrou... Oxe, quem dizia que não? Porque a gente entendia, ela era cheia do Espírito Glória a Santo. Jesus. Qual a diferença de uma mãe, de uma mulher cheia do Espírito Santo e a que é guiada, em vez do Espírito Santo, pela carne? Bom, É nítido, né? quem é guiado pelo Espírito Santo, nele se vê os frutos do Espírito. Gálatas 5, né? 5 E 22. Isso. Vamos ler juntas Vamos esse versículo? É uma bênção. A palavra de Deus tem resposta para tudo, né, gente? Tem até receita, você sabe, né? O pirão lá, a morte na panela, é a receita de pirão. Né? Não sabia. Sim. 5 e 22. Pode Gálatas ler. 5 e 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. A mulher cheia do Espírito, ela tem batalha disso tudo. E ela busca isso. Né? E não há como ser cheia do Espírito e Negar. não andar pelo Espírito. Né? Não há como ser cheia do Espírito Santo se você não evidencia o fruto do Espírito na sua vida. Porque existem pessoas que confundem um pouco ser cheia do Espírito Santo com línguas, né? Somente com línguas, profecias. Essa irmã é cheia. Mas cadê o fruto do Espírito? Né? Inclusive, podemos até não ser batizadas com o Espírito E Santo, mas sermos cheios do Espírito Santo, porque são duas coisas diferentes, né? Sim. O Espírito Santo habita em nós a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como Salvador. Sim. E a partir daí o Espírito Santo já habita em nós, nos guiando, nos conduzindo, intercedendo por nós. Porque o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder, né? Uma capacitação especial dada por Deus para algo específico, né? Inclusive, muitas mães estão buscando, né, o batismo. E devemos, eu sou uma delas, e devemos continuar Jesus vai buscando. batizar. Amém. Jesus vai batizar. É buscar, né? E não deixar a ansiedade dominar. Sim. Porque quem batiza é Jesus. Sim. É uma busca sem ansiedade. Porque às vezes eu digo que a ansiedade atrapalha. Porque assim, os pré-requisitos já existem. Se aceitou Ser Jesus salvo. como Cristo, né? Já é salvo em Cristo Pronto. Jesus. Então ele E já crê- tem, e crê no ele já batismo do tem Espírito a Santo. promessa de Jesus, né? Tem. Porque João Batista, quando perguntaram se ele era o Cristo, ele disse: eu não sou digno Não. de atacar a sandália do pé dele, né? Vem um após mim, né? Mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de atacar a sandália dos pés. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, né? E aí quando se cumpre o dia de Pentecostes, né? Antes do cumprimento do dia de Pentecostes, acho que é Atos capítulo 1, que Jesus está subindo ao céu. Glória a Deus. Ele diz: eis que vos envio a promessa do meu Glória a Pai, Deus. né? Vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses desses dias. 5 e 5 Então, crente, ele já tem esta promessa. Então, o conselho que eu dou para a nossa irmã Stephanie e para todos que não são batizados com o Espírito Santo ainda, além de orar e de buscar, é se apropriar das palavras de Jesus. Tome posse. Tome posse das promessas que Jesus ele fez, né, para todo crente que é salvo em Cristo Jesus. Como vocês foram batizadas com o Espírito Santo? Eu... ciclo de oração infantil, né? Sempre buscando o batismo com o Eu fui Espírito na Santo. campanha evangelizadora. Mas não foi, viu? E não foi. Teve um ano... Não foi no ciclo de oração infantil? Não, eu buscava muito no ciclo de oração infantil, porque tá. a nossa dirigente sempre colocava, né? Inclusive, meu filho foi para a expressão do ciclo de oração infantil. E aí, a gente buscava muito. E teve um dia que me marcou muito. Porque todas as minhas amigas de laterais, Jesus batizou, menos eu. Batizou da direita, batizou da esquerda. A irmã Raquel Assunção, um cheiro, minha amiga. Vai estar aqui, viu? Ela? É, Coisa glória boa, a Deus. não é, né? A minha amiga
Jesus batizou ela de glória. Glória, glória. A daqui, a direita, a esquerda. E então, mas, depois de uns 4 anos, já estava com 12 anos, naquele, não é a minha idade, considerem, viu? Mas não existia ainda a união de adolescentes, então saindo do ciclo de oração infantil, eu fui para onde? Para o conjunto da igreja. O conjunto tinha 12 anos, o meu pastor, pastor Salatiel Rosa, ele autorizou, e eu estava no aniversário do ciclo de oração infantil, em Casa Amarela, com 12 anos, sentada no banco do conjunto. Jesus me batizou com o Espírito Santo. Oh, glória! Foi lindo, foi Glória lindo. a Deus. A minha experiência com o batismo foi um dia antes, no ensaio, né, das adolescentes que faziam gestos ainda, né? Aí a dirigente, a maestrina, disse que sentiu que estava tendo alguma rivalidade entre as moças. Eita Deus. E disse que Deus estava cobrando o pedido de perdão. Porque a gente sabe, né, que para Deus operar tem que estar tudo dentro dos conformes, né? E aí ela sentiu um peso, uma coisa estranha, algo, e realmente estava havendo uma rivalidade entre duas Mas existia adolescentes. muito, né? E aí, quando ela mandou cada uma pedir perdão à outra, quando essas duas adolescentes se abraçaram e pediram perdão à outra, Jesus batizou uma com o Espírito Santo na mesma hora. Glória a Deus. E quando ela disse, olha, eu senti que quando eu abracei ela, saiu uma língua. Isso foi uma jovem falando lá, né? Aí ela disse, vamos botar todo mundo para batizar. Aí botou todo mundo para batizar, né? E ali confirmou que realmente Jesus tinha batizado ela. Isso foi no sábado. Quando foi no domingo, a nossa irmã Lia era dirigente da campanha, eu tinha 13 anos de idade, e ela disse, o Espírito Santo está mandando a gente ficar em oração hoje. Não sei por quê. Hoje vai sair só os grupos específicos de visita, que não pode deixar de ter, pessoas que já estão enfermos, que estão precisando de visita em lares, que já estão certos. Mas a campanha hoje vai ficar em oração. E todo mundo dobrou o joelho para orar. Tinha mais de 100 pessoas na campanha. Todo mundo naquela oração fervorosa, gostosa. E aí, quando ela levantou, ela deu a oportunidade a um certo jovem para cantar um hino, ele estava cantando aquele hino. Vais olhando só para a frente, teu futuro está adiante, não fugirá de ti, porque você quer desanimar, como Elias quer parar. E aí, quando eu comecei a chorar. Ali naquele hino, de repente, glória, eu comecei a falar aleluia, mas não era mais aleluia, era línguas repartidas como de fogo, glória. E bem alto, e todo mundo ficou assim espantado olhando para mim, né? Porque nessa época ninguém da minha família era cristã, né? Só eu de crente. E aí a irmã Lia chegou assim, aí falou assim, você já era batizado com o Espírito Santo? Eu disse, não. Aí ela disse, irmão, vamos botar para batizar. Vamos botar aí, vai, dobra o joelho aí para ver se Jesus confirma, porque eu falei e parei, né? Mas quando eu dobrei o joelho, já comecei falando. Disparou. Olha, aí agora foi ao contrário. Jesus me batizou. Eu peguei na mão da que estava do lado, Jesus batizou também. Peguei na mão da que estava do lado, Jesus batizou também. E Jesus batizou 5 adolescentes naquela tarde com o Espírito Santo e mais 2 irmãos. Foi bênção na minha vida. E eu tive que ser levada para casa, porque quando Jesus me batizou, não parava mais não. Não parei, eu passei quase meia hora, acho que uns 40 minutos, o povo tentando me acalmar, e eu não parava de falar. Aí você leva ela para casa, leva ela, vai com ela até em casa, porque senão o povo vai pensar que ela tá doida no meio da rua, porque ela não para de falar. E batalha espiritual? Como a gente pode identificar uma batalha espiritual? Não sei se vocês têm algum testemunho que podem contar aqui, dessa diferença também da gente na batalha espiritual, como a gente reagir, como a gente ser realmente guiada pelo Espírito Santo de Deus e não pela carne. Na verdade, com relação também ao batismo e a batalha espiritual, assim, a gente sabe que os nossos filhos, muitas vezes, eles enfrentam batalhas silenciosas, né? A gente, como mãe, sabe que por mais que a gente realize o culto doméstico, que a gente esteja perto, que a gente esteja acompanhando, sempre haverá situações em que os nossos filhos não se sentem à vontade de conversar conosco, né? Talvez por receio, talvez por medo, talvez por vergonha, a gente não sabe, né? Principalmente quando estão na fase de adolescente, né? Que é uma fase das transições, das mudanças. E um dos meus filhos estava passando, né, enfrentando uma batalha espiritual. A gente vai percebendo algumas coisas, né? E a gente vai orando, aconselhando, buscando. E a gente sabe que a gente que está criando os nossos filhos, mas eles precisam ter as suas próprias experiências com Deus, né? Verdade. Porque muitas vezes eles já nasceram lá cristão, né? Nasceram na igreja, né? Graças a Deus.
mas eles precisam chegar a um momento em que eles devem ter a sua experiência pessoal com Deus, né? A gente não pode enfeitar, né, demais e achar e querer cobrar que os nossos filhos tenham uma espiritualidade que a gente tem, né? Nós temos que ter paciência. A mulher, ela tem que ter, essa mulher, essa mãe cheia do Espírito Santo. Essa mãe inteligente tem que ter paciência. Ela tem que ter paciência para orar, principalmente porque existem as batalhas espirituais. E a gente sabe que no reino espiritual, muitas vezes, quando o inimigo não consegue um confronto direto com a gente, né, o que é que ele vai fazer? Ele vai viabilizar outros caminhos, ele vai sondar outras possibilidades para querer nos atingir. Né? E ele sabe que para uma mãe, uma serva de Deus, uma mulher que criou os filhos na igreja, que dirige ciclo de oração, né? Os filhos, eles são um alvo direto do adversário, né? De toda ela, de toda mulher, mas principalmente daquela que está ali buscando exemplo, no altar, né? Como exemplo, né? Porque é frente de batalha. É frente de batalha, né? A oração, quem lida com a oração, quem trabalha com intercessão na igreja, ele lida com as trevas de uma forma intensa. A pancada, quando vem. Quando os exércitos se encontravam. Isso que a nossa irmã Sâmia está dizendo é muito verdade. Porque uma vez eu fui fazer uma visita a um casal, há muitos anos, né? Eu já estou passando pelo 5º trabalho de círculo de oração, né? Eu comecei bem cedo, né? Pela misericórdia do Senhor. Eu dirigi esse praça, já é o 5º trabalho, já estou há 9 anos na Praça do Diário. E há uns anos atrás, que eu estava num trabalho, fui visitar um casal. Pediram uma visita, eu cheguei lá, estava recém nessa congregação. E quando eu cheguei lá, eu não sabia que eles estavam há 6 meses dormindo em quarto separado. Meu Deus. E ali eu orando a Deus e ali cantando com eles. E dei uma palavra, né, sobre Josias acha a Bíblia. Ela acha o pergaminho, né, no templo, né, aquele trecho bíblico. E aí eu disse, tem alguma coisa que está perdida aqui. E Deus me impulsionou, me guiou para eu dar uma palavra e dentro desse assunto de perda, né? E o que eles tinham perdido, a comunhão, né? Tinha acontecido alguma coisa entre eles, que a gente não vai relatar. E certo é que quando eu saí dali, Jesus fez uma coisa linda. Eles se abraçaram, pediram perdão um para o outro, né? Diz que a partir daquele momento eles não iam mais dormir em camas separadas. E Deus renovou ela com o Espírito Santo. Fazia muito tempo que ela não falava em línguas com o Senhor. Eu saí tão tranquila, alegre, feliz. E quando cheguei na minha casa, eu disse, eu estou tão cansada. Eu tirei um cochilo no sofá. E nesse cochilo, eu vi quando um ser, feito uma fumaça preta. Ele chegava perto de mim e ele dizia, por que tu te intromete tanto nos meus assuntos? Sim. Ele veio me afrontar. Por que tu te intromete tanto nos meus assuntos? E disse mais alguma coisa. Ele falou outras coisas também. E ali eu disse, meu Deus, então é muito verdade isso. É muito verdade que a gente enfrenta muitas batalhas espirituais. Fúria, muito Fúria do adversário. É muito forte quando se lida com famílias, né? Isso. Há um investimento pesado do diabo em destruir as famílias, né? Sem querer te cortar, Saminha. Não, amiga. Só para eu concluir meu pensamento rapidinho. E aí, quando o meu filho, Tiago, né? Ele chegou pra gente um belo dia, tinha vindo da cruzada, e eu na corrida de faculdade, minha outra filha também e tal. Ele estava na adolescência ainda, né? E aí ele disse, a gente estava jantando na cozinha, um estava fazendo uma coisa, eu estava fazendo outra, ele jantando, e de repente eu vi uma lágrima cair do canto do olho dele. Eu disse, você está bem, meu filho? Tô, mãe, tô bem, tô, mais ou menos. E ali depois ele disse alguma coisa, né? Aí ele disse assim, mamãe, eu não sei porquê, não estou sentindo Jesus. Eu disse, meu Deus, aquilo foi como uma flecha, mas sabe que a gente, sabe ser guiado, impulsionado pelo Espírito? Glória a Deus. Que quem é guiado pelo Espírito, Deus dá ousadia, dá equilíbrio para poder agir na hora certa. E ali o meu esposo ficou ali, dando aquela palavra a ele, e eu disse, meu filho, vamos orar. Querido, vamos fazer uma oração. Aí chamei os outros 2 que estavam fazendo alguma coisa, e a gente ali mesmo na cozinha, o prato ficou ali, Para tudo. e ali mesmo na cozinha, meu esposo, vamos orar, e meu esposo começou a orar por ele, Glória a Deus. e começamos a orar todos juntos por ele ali.
Naquela oração a gente clamou, a gente chorou, a gente, Aleluia. sabe, todos ali, e a gente com a mão em cima dele, chorando bastante, e de repente Deus tomou uma pessoa. Em profecia, né? No dom profético. E começou a falar para aquele adolescente. Começou a renovar as promessas na vida dele. Glória. Começou a dizer o quanto o amava, que tinha Aleluia. negócio na sua vida. E tanta coisa Deus começou a falar ali. E de repente o Senhor disse assim: para tu saber que sou eu, o Senhor, que estou falando contigo, vou eu te batizar agora com o Espírito Santo. Recebe o batismo com o Espírito Santo. E na mesma hora meu filho foi batizado. Glória a Jesus. Glória a Deus. Foi um Pentecoste dentro da minha cozinha. Aleluia. Deus. Que quando terminou, ele abraçado com o pai chorando, falando em línguas. Glória. Aleluia. Aleluia. Deus grande. Glória a Jesus. Deus Deus grande fiel. Assim, foi muito lindo, sabe? Muito lindo. E a gente não conseguia nem dormir naquela noite. É porque a glória do Senhor estava dentro da tua casa. Muitas vezes os nossos cultos, sabe? Deus ele quer fazer tanta coisa nos nossos cultos domésticos, né? E às vezes a gente fica com um dia tão corriqueiro, tão cansado, que a gente fica muito na formalidade, né? A mulher cheia do Espírito, ela não é uma mulher religiosa, né? Ela é uma mulher que ela é guiada pelo Espírito. Às vezes a gente quer fazer a coisa com tanta religiosidade. Canta os 3 hinos, lê a palavra e faz aquela oração rápida, né? E às vezes a gente não se permite ser guiado pelo Espírito Santo, né? E às vezes Deus quer fazer isso. Às vezes nos nossos cultos vai 1h da manhã, 2h. Quantas promessas, né, Deus tem feito à minha família nos nossos cultos. Curas divinas nos nossos cultos. Né? Deus quer fazer coisas grandes. Glória a Né? Jesus. E a gente precisa estar atento a isso. E a partir daquele momento Deus fez começou a fazer coisas grandes na vida do meu filho. Então, eu falo para mães, né, que estão enfrentando batalhas espirituais com seus filhos, talvez fica sem saber o que fazer. Senhor, e agora? O que é que eu vou fazer? Orar, se aproximar, buscar, fazer uma oração, né? Usar as armas que Deus nos deu, não é, Sâmia? Quantas vezes eu creio que Sâmia também teve essa experiência de colocar a mão, às vezes está doente, a gente vai orar primeiro e depois a gente vê o que é que acontece, não é? E às vezes são coisas espirituais. Isso. Às vezes não é Remédio não é remédio que vai resolver. É o remédio não. do céu. Já aconteceu comigo, de Samuel chegar do ciclo de oração comigo, e quando chegou, ele começou a tremer, disse: mãe, eu fico olhando, febrão, aquela coisa toda. Eu disse: menino, tu estava na igreja tocando agorinha. O que é isso? Aí o Senhor, na hora, me despertou. Eu disse: vá agora pro banho. Levei e dei um banho. Mamãe, minha filha, ele está se tremendo de febre. Calma, mamãe. Levei ele pro banho, dei um banho. Preparei um leite. Era preparando leite e orando. Todo mal vai cair por terra agora, em nome de Jesus. Vai. Dei o leite a ele. Depois eu botei as mãos e pus as mãos na cabeça dele. Fiz uma oração e dormi. No outro menino me acordou bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Por quê? Porque nós lidamos com a frente de batalha. Não é isso? Ela estava falando sobre uma família que ela visitou. E eu me lembro que uma irmã ligou para mim, pediu para eu ir na casa dela. Irmã Sônia, vem aqui na minha casa em nome de Jesus. Agora venha só, porque eu não quero relatar. Eu estava passando um processo com o esposo ou a família. E ali eu disse a ela: irmã Sônia, tem algo muito estranho. Eu disse: olha, vamos orar. E seja o que for, vai ser confessado. Fui para casa. De à noite, desci para a oração, fui para o altar orar ao Senhor. E quando eu estava orando, se apresentou o atrevido, adversário de nossas almas. Eu olhei e disse: não lhe convidei a entrar na minha casa. Saia agora em nome de Jesus. Querendo me impor medo, querendo impor... Ele estava incomodado, mas continuei orando, orei até um certo horário da madrugada. E enquanto eu estava orando, Deus estava fazendo a obra na casa da irmã. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus faz assim. É porque é Deus quem faz. Né? Então, ele fica furioso. Ele fica inquieto.
Porque nós lidamos com conflito e batalha. Então, às vezes, ele quer atingir os nossos filhos. Mas há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus para E nós desfazer estamos investindo para o reino. É para o reino. É para que o nome do Senhor seja glorificado na família do nosso irmão, mas também na nossa família. Na vida dos filhos dos nossos irmãos, mas também na vida dos nossos filhos. Na vida dos nossos filhos. Até porque nós sabemos que estamos vulneráveis, né? Assim, Sim. estamos sujeitos, aliás, né? Não estamos Sim. vulneráveis, estamos sujeitos a qualquer situação adversa que possa ter. Mas qual vai ser o nosso diferencial? A maneira que nós vamos nos portar diante da adversidade. Então, como a gente pode identificar uma mulher cheia do Espírito? Quando ela tem maturidade. Não negligencia, né? Ela tem maturidade, ela tem equilíbrio para saber enfrentar e conduzir este problema. Porque os problemas familiares, principalmente, né, com a questão dos filhos, eles são diversos. Eles são problemas diversos. Eles podem ser de ordem material, eles podem ser de ordem espiritual. E a mulher cheia do Espírito deve estar atenta a esses problemas e pedir a Deus o equilíbrio para saber como é que ela vai conduzir. Porque a depender, ela pode botar tudo a perder. Se ela for guiada pela carne, se ela for guiada pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, em vez de sanar o problema, ela pode suscitar um problema ainda maior. Então, para isso, é que a gente precisa ter maturidade e ter equilíbrio para saber o que é que a gente vai fazer diante daquele problema, né? A mulher sunamita, quando o filho morreu, observe que ela, né, aquela que ganhou, que não pediu o filho, né? Ela não pediu, foi a sunamita, ela não pediu o filho, né? Ela fez para o profeta o quarto, né? Sim. E em recompensa, vamos dizer assim, o profeta profetizou para ela que ela seria mãe. Mas depois de um certo tempo, o menino morreu, né? O menino teve uma dor forte de cabeça e o pai, ele estava no campo com o pai e o pai disse, vá para a casa da sua mãe. Quando chega lá, a Bíblia diz que sobre os seus joelhos o menino suspira e morre. O que é que aquela mulher faz? Ela tem equilíbrio. Ela pega o menino, coloca no quarto do profeta e ela disse, eu vou lá no homem de Deus. Ela podia ter feito um alarme, ela podia ter relatado a todo mundo o problema que estava dentro da sua casa. Mas ela teve equilíbrio, teve maturidade em saber como falar, quando falar e o que falar. E para quem falar. Porque não adianta a gente contar o problema para quem não pode resolver. Sim. E sabemos que, às vezes, os problemas se tornam maiores porque não há equilíbrio e sabedoria para saber agir diante de um problema que você está enfrentando. Em vez de o problema ser sanado com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, ela pode se tornar um vendaval. Né, pode se tornar um problema ainda maior. Um vendaval muito maior. Eu queria contar uma situação falando sobre... Certa vez eu estava em casa e Samuel, seus 9 anos, 9, 10 anos, ele falou algo para mim e eu senti que tinha verdade ali. Pela primeira vez eu percebi que Samuel mentiu para mim. E naquele dia, porque mulher tem seus dias, né? Naquele dia eu estava com TPM. Naquele dia eu não tinha dormido bem. E eu tinha um aniversário de dirigente para ir. Veja como são as coisas. E eu senti que ele mentiu. E você mentiu para mim. Aí ele, mamãe, eu menti, mas... Aí veio a ira na hora. Porque tem coisas que a gente não suporta. E eu não suporto. Mentira. Aí me deu aquela ira na hora. A vontade foi fazer o quê? Corrigi-lo de imediato. Mas quando eu pensei, com a ira, corrigindo com a ira. Quando eu pensei, aí o Espírito Santo disse, agora não. Eu escutei a voz, foi forte, dentro de mim, agora não. Aí eu neutralizei. Hora do almoço. Então eu peguei a bolsa, pedi ao esposo para me levar na congregação onde eu ia. Mas eu fui dentro do carro, respirando fundo, e deixei ele lá, sobre a ideia de que quando chegasse ele ia ser corrigido. Cheguei lá na congregação, dobrei os joelhos,
chorei muito. Porque eu tinha me decepcionado. E eu disse, Senhor, eu não estou bem. E o que se passou em casa com meu filho não foi bom, Senhor. Eu sei que ele é uma criança, mas tu sabes, Senhor, desde cedo a gente ensina. Aí eu comecei, Senhor, e comecei contando ao Senhor. Chorei, levantei, sentei e começou o culto. De repente, alguém, acho que o coordenador me chamou e disse, irmã Samia, vá lá fora, tem uma situação ali. Se for doença, a senhora ore para Jesus curar. Se for demônio, a senhora repreende e deixa que serve. Veja a situação. Aí eu saí, quando eu saí, estava a moça rodeada de gente e a moça estava possessa. E eu fiz igual a Jesus, saiam todos, por favor. Entrem. Só ficou a moça, eu e a sua avó. E ali a gente orou, o Senhor fez a obra. Glória a Jesus, graças a Deus. O Senhor fez a obra, entramos para dentro do templo. Fui para casa quando terminou. E à noite, estávamos mais sensíveis, tínhamos orado. Aí eu disse, agora eu vou conversar com Samuel. Então, sentei com ele na cama, abri a palavra. Glória a Deus. E fui pela palavra. E comecei a conversar com ele. Filho, a Bíblia diz. Glória a Deus. O Senhor se agrada assim. E daqui a pouco, quando eu olhei, meu Samuel estava chorando. Caiu de joelho e disse, Deus, eu não quero mais errar. Pediu perdão ao Senhor, dobrei o joelho com ele, oramos. Sim. Depois ele me pediu perdão ao pai. O pai nem na história. Mas achei lindo isso. E o nome do Senhor foi o quê? Glorificar. Glória a Deus. Até porque a Bíblia diz, né? Pai, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Sim. Né? E às vezes, se a gente for corrigir no momento Na hora da do ira, fogo aceso. né, a gente pode dizer palavras que machucam. Sim. Né? E depois para corrigir é muito mais difícil. A gente pode machucar, a gente pode, como eu falei, né, a gente pode suscitar um problema ainda maior. E assim, até ferir a parte espiritual Sim. da criança. Porque ele tinha 7 para 8 anos, eu creio que mais ou menos isso, 7 para 8 anos. E ferir a parte espiritual, por que não? Uma vez a irmã disse, o seu filho não é só seu, ele é do Senhor. Sim. Então saiba corrigi-lo. Sim. Verdade. Somos mordomos, né? É. Estamos criando filhos para o Senhor. Para o Senhor. Aleluia. Vocês aceitam vir outro dia aqui? Glória a Deus. Com certeza tem muita coisa boa para a gente Senhor, tem. falar, né? Para a gente dizer. E a gente que, talvez se alguém aqui, mãe Stephanie, for mãe de primeira infância, né? Tem a infância, tem a adolescência, né? Considerar as especificidades de cada fase, né? Saber corrigir dentro dessas fases, né? Como a nossa irmã Samia falou, com amor, com a palavra. Não é fácil, Não. mas Deus vai ajudando e vai dando as estratégias. A gente também, né? Sim, com certeza. Amém. Tem um presentinho aqui para você. Glória. Da Abikeila Dias. Bênção. Hoje foi um dia de chuva, né? Sim. Muita chuva. A gente, para chegar aqui, foi Deus que nos ajudou. E ela mandou assim umas embalagens bem bonitas, mas molhou. Sim. Aí só sobrou essa aqui. Aí eu vou dar o presente diretamente a você, tá certo? Glória. Essa aqui para a irmã Sâmia. Ah, Veja aí se a senhora gosta, irmã Sâmia. linda. E essa aqui para a irmã Fabi. Olha aí, linda. Fabi. Mostra aí para a Obrigada. câmera. Amém, Abikeila. A Abikeila Dias trabalha com moda, né? Com roupa, A vestuário. Abikeila é uma querida. É uma querida. Abikeila, você está de no nosso bênção. coração, amada, Sim. nas nossas orações. Eu louvo a Deus pela vida da irmã Abikeila, né? Ela é uma pessoa maravilhosa, sempre oro por ela. Mostra aí Muito a obrigada, Bruninha. irmã Abikeila, Irmã pelo Abikeila, é uma mimo. bênção. Deus continue te abençoando teus negócios, Glória a Deus. tuas lojas. E tem muita coisa boa de Deus para acontecer na tua vida e na tua família também. Amém. Tu és uma mãe cheia do Espírito Santo, irmã Abikeila. Amém, amém. E a senhora, irmã Sâmia, As gostou da bolsa? palavras da irmã
Fabiane foi de bênção, e é isso mesmo, minha querida. Deus continue lhe abençoando e vai ser muito útil na obra. Como vai, Que né? vocês A têm que gente ser anda mulheres muito. chiques, né? Aleluia. A irmã Abiqueila tanto trabalha com vestuário, né? Como trabalha também com Acessórios. acessórios. Né? E o milkshake, o que é que vocês acharam? Amei. De bênção. Bichinha de Glória a Bruninha. Deus. Bruninha chega a estar com o braço até cansado. Ó, gente, vocês gostaram do milkshake? Maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigado, Milk Morango. amor, por esse carinho, por esse Obrigada. mimo. Deixou o nosso podcast, né, mais doce. Mais doce, delicioso. mais alegre. De bênção. Tomara que a Milk Mu venha outras vezes aqui participar também. Do Glória. Missão Mãe. Milk Mu está no coração. E o que é que vocês acham da gente terminar, né, o programa com uma oração para que todas nós e as mulheres que estão em casa nos assistindo, eu acredito que quem vai assistir esse episódio ou quer ser mais cheia do Espírito Santo ou está na contramão disso, né? Está sendo guiada pela carne. O Espírito Santo tem cobrado, né? Ela tem percebido esse chamado, mas muitas vezes na hora da adversidade, na tentação, na luta contra o mundo, é a carne, é o diabo, né? Ela talvez não tenha conseguido Eu acho, ser que o maior, guiada. eu acho que o maior desafio, às vezes, também são as frustrações. Né? Como a irmã Samia falou, o filho errou e ela se decepcionou muito. Uhum. Então, às vezes, lidar com essa decepção, com essa frustração, porque você criou o seu filho. Né? E a gente está falando para mães que são mulheres cheias do Espírito, mães cheias do Espírito, mas hoje seus filhos estão afastados dos caminhos do Senhor. Né? E ela criou no Ciro Graça Infantil, criou na igreja, criou na obra, e hoje elas sofrem, né, de ver os seus filhos talvez ausentes da igreja, mas a palavra é nunca desistir, né, irmã Samia? Sim, Não nunca desista desistir. dos seus filhos. Nunca desistir, porque é exatamente na perseverança Glória a Deus. que o milagre acontece. É verdade. Amém. Não há impossível para Deus. Não Glória a abrir Deus. mão, né? Pode abrir mão. Não abrir mão e buscar esse equilíbrio, né? Deixar de orar nunca, né? Orar, ler a palavra, buscar o Senhor e buscar de Deus esse equilíbrio, tanto para saber corrigir na hora da adversidade, né? Como também, se porventura os filhos estiverem ausentes da casa do Senhor, não desistir, né? Mas continuar com o mesmo trato, com o mesmo amor, Abençoando né? sempre. Né? Abençoando seus filhos e os Abençoando. acolhendo, né? A mulher cheia do Espírito Santo, ela só abençoa. Amém. Ela não dá, Não amaldiçoa. não traz palavras de maldição. Glória a Deus. Amém. Vamos orar, irmã Fabi, né? A irmã Samia começou orando, a irmã Fabi termina orando. Sim, em nome de Jesus. Pai amado, Pai bendito, Amado Deus. queremos te louvar Muito obrigada, Senhor. por este momento tão ímpar, tão singular, Tu és tão fiel, maravilhoso, Senhor. Fiel em Espero todo tempo, Senhor. nessa singela oração Pai que querido, vidas sejam recebe a nossa tocadas, gratidão, Senhor, e tenham Senhor. sido tocadas por esse momento Sim, Pai. de toda entrega vida, aqui, Senhor, neste altar. Através do Ó Deus Espírito querido, Santo, estende as tuas através mãos do poderosas podcast, sobre cada Senhor. uma, cada mãe. Eu te apresento cada mãe agora, Senhor. Cada mãe que está orando conosco, cada mãe que está apresentando sua vida, sua Glória a Deus, família, glória seus a Deus, filhos, seus Senhor. projetos. Eu oro também por Sim, aquela tuas mãe mãos que poderosas. ela precisa trabalhar fora, ela é um Deus tríplice poderoso. ministério. É aquela Ajuda, pessoa que Senhor, trabalha, que está na as igreja, famílias, que está Pai. cuidando dos seus Ajuda também filhos, cada porque mãe, há essa Senhor, que necessidade estará, também. Mas que tu possa estar amparando, Senhor, a cada uma de nós, Pai. Estenda as tuas mãos sobre cada um que esteve aqui envolvido neste projeto tão maravilhoso. Abençoa a irmã Stephanie, a tua serva, toda a sua família, meu Pai. Nós te pedimos uma bênção especial para a nossa irmã Sâmia, esta serva de Deus que também estava aqui conosco, para o seu esposo, para o seu filhinho, para todos nós. Continua nos abençoando, abençoando todo o ministério da nossa igreja e abençoando nosso amado pastor, irmã Judite, e todos quantos serão abençoados, Senhor, através dessa conversa tão maravilhosa que tivemos aqui. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém e amém. Muito obrigada, irmã Fabi. Muito obrigada, irmã Sâmia. Muito obrigada a você pela audiência, né? Fiel audiência. Muito obrigada a Loki Podcast Studio, que nos concedeu esse novo estúdio, né? Nova temporada. E a todo mundo aí que estava nos ajudando, irmão Everton, presbítero Rafa, Bruninha e os demais. Que Deus nos abençoe. A gente volta daqui a 15 dias. Nessa temporada, eu acredito que a gente vai ficar gravando realmente a cada 15 dias. Tem um pena da mãe aqui, porque a vida está corrida. Mas o Missão Mãe é de Deus. Até a Glória a próxima. Deus.